Boa noite, meu nome é Marcelo Rabelo. Vou estar trazendo aqui um novo setup de Forex. Hoje a gente está na noite do dia 31 de julho de 2017. Eu estou com um setup semi-automatizado, onde eu vou estar utilizando esse EA, Super Trend EA Pro, e associado a ele os indicadores que são os indicadores no quais o EA se baseia para estar dando as ordens, tá? Mas o EA ele vai fazer as ordens em cima do que é mostrado nesses indicadores. Eu vou estar mostrando aqui um a um, mas entendendo o raciocínio do funcionamento do EA, tanto a gente pode estar tentando melhorar, maximizar o EA, a percentual dele de acerto, como também a gente pode desabilitar o EA, entender como que é o raciocínio que o indicador trabalha e fazer as ordens manualmente, tá? Então a partir daí eu vou trazer um gráfico. Quero buscar aqui o gráfico do ouro, porque o EA ele não dá ordem no gráfico do ouro, porque a marcação em pips do gráfico do ouro, o EA, na forma que ele foi configurado, ele não interpreta as ordens em termos de pips, porque a forma de leitura é diferente. Então o EA de todos os gráficos ele só não abre ordens nos metais, são ouro, prata, enfim. Então vamos trazer as configurações para a gente estar explicando o funcionamento do EA. Então aqui eu só tiro a grade, mais nada. O gráfico de candle, mas esse aqui vai ser indiferente, porque na hora que eu for trazer os indicadores, esses três primeiros indicadores eu uso eles em outros setups, tá? Vou trazer a configuração básica do setup, o spread de 40 pontos, tempo, não mostrou, mas enfim. Não quer mostrar, mas enfim, esse indicador ele não é essencial. Super Trend Candles, por isso que eu não quis olhar. Esse indicador aqui ele já traz para mim aqui um candle de alta, um candle de baixo, um candle de baixo, um candle de alta. Ele já traz para mim de maneira muito clara a tendência do mercado. Então, enquanto o gráfico já estiver trazendo para mim candles vermelhos, tá? Tendência de baixa, candles azuis, tendência de alta. Isso aqui, essa interpretação desses candles é baseado no breakout, na teoria do breakout, que vai ser o meu próximo indicador, que é o Super Trend Plus, tá? Ok, então vamos explicar por que os candles mudaram de cor. A partir do momento que ele ultrapassa a linha do breakout, que é a linha de número 2, tá? O indicador muda a cor dele. Então a gente mudou a tendência. Então aqui, ó, esse candle, no momento que ele fecha abaixo do breakout, do número 2, houve uma reversão de tendência. E aí, exatamente nesse candle que rompeu o breakout, ele formou o número 1, tá? Então, o que esse indicador me traz? Ele me traz 4 marcações no gráfico. As marcações de número 1, tá? As marcações de número 1 são sempre os candles que rompem e que fecham as linhas de número 2, que são as linhas do breakout. É a sinalização de reversão de tendência.
Então, esse é o primeiro tipo de trend que o indicador me traz, tá? O segundo tipo de marcação são as indicações de número 2, tá? As marcações de número 2, elas são formadas em máximas, tá? Então, nessa máxima desse candle, se a gente for olhar aqui, na máxima desse candle, coincidiu lá com o número 2. Particularmente, eu não sei qual é o cálculo que o indicador me traz para ter que os pontos de número 2 são essas marcações pontilhadas. Sinceramente, não sei. Eu sei entender como que funciona, até porque eu já fiz a leitura. De como é feito e formado essas marcações. Agora, qual é o raciocínio para o ponto do limite do breakout ser aqui? Não sei qual é o raciocínio. Tá? As marcações de número 3 são as marcações onde o preço fez uma máxima aqui, e o preço vai fazendo pullback. No momento que ele vem um candle de alta, que no caso foi este candle, no momento que o preço ultrapassar este candle, que no caso foi aqui, a hora que ele ultrapassou essa máxima, coincidiu lá com o número 3, configurou um trend de correção, que é o número 3. Breakout são os números 2, correção números 3 e pullback os números 4. Então, os candles de pullback são os momentos que o preço toca, necessariamente o preço vai tocar o breakout, mas o fechamento não vai ficar abaixo do breakout. E como que o robô da ordem, só já adiantando, a gente vai chegar lá no robô, mas já adiantando, o robô vai ler a máxima. Então vamos supor aqui esse número 2 que foi formado aqui. Então a gente teve uma máxima que foi aqui nesse ponto. O robô vai deixar uma buy stop configurada para assim que o preço tocar essa máxima o máximo desse candle foi de 12,63, assim que o preço tocar 12,63 ele vai ativar uma buy stop, tá? É assim que o robô trabalha. O número de pips que vão ser configurados, isso aí fica ao nosso critério, tá? Mas enfim, e o número 3, então se o robô leu que aqui ele fez um tipo de padrões de candles de correção assim que o preço ultrapassasse. Então aqui, ó, pullback, 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 o primeiro candle de alta. Assim que o preço ultrapassasse a máxima desse candle, ele ia jogar uma buy stop aqui e ativar a ordem de compra. É assim que funciona o robô, tá? Ou pullback, onde o preço toca o breakout, não ultrapassa o breakout, tá? Então aí ele tocou aqui no candle de número 4, ok? Já no próximo candle, que é no caso aqui o que ele considerou como número 3, já no próximo candle, assim que ele ultrapassasse essa máxima desse candle, ele abre a ordem de compra. É assim que o robô trabalha. E os de número 2 é a hora que ele faz essas máximas. Então ele fez um número 2 aqui. Ele também ia deixar uma ordem de buy stop programada nessa máxima dessa resistência que foi formada aqui. Ele ia deixar uma buy stop. Se ele vir a formar uma nova configuração em outro ponto, ele cancela essa ordem e deixa outra ordem ativa em outro ponto, tá? É assim que o robô trabalha. A gente tem mais um indicador para colocar no gráfico, tá? Que é o Swing Trading Cloud, tá? Que é mais um auxílio, tá?
o Swing Trading Cloud. Ele vai nos trazer, que é o Swing, que é o Trendline em nuvem. A tradução seria dessa forma. Como que ele trabalha? Ele vai nos dar os pontos que a gente poderia estar fazendo entradas, tá? Então vão aqui, ó. No candle, o candle anterior entrou na nuvem. O próximo candle foi o candle de saída da nuvem, que até configurou o número 2. Aqui nesse candle, o preço já abandonou, o fechamento do preço abandonou a nuvem. O candle já ficou todo, inclusive a mínima está aqui, já um pouquinho afora, o preço já está todo fora da nuvem. Então por isso ele deu a ordem. Já diferente desse caso aqui, aonde o preço estava vindo, fazendo o pullback, tá? No número 4. Aí o preço aqui já fez uma nova máxima, configurando o candle de correção. E aí na seta, que foi o próximo candle, onde ele ultrapassou a correção, ultrapassou o pullback, no próximo candle, no fechamento do próximo candle, ele deu a seta. Então isso aqui está mostrando onde seriam os pontos aonde o robô executaria as ordens, tá? Então principalmente esse indicador é para quem quiser estar trabalhando manual. O robô iria abrir as ordens nesses pontos, tá? Para venda a mesma coisa, tá? O robô iria abrir as ordens nesses pontos, tá? São pontos mais com indicações melhores de entrada para quem quiser trabalhar manualmente, às vezes não pode estar acompanhando, tá? Então vamos ver aqui um número 2 aqui, já nessa reversão de tendência aqui do ouro. Essa máxima, assim que o preço ultrapassasse, tocasse essa máxima. Então ele ia abrir a ordem pelo robô nesse candle, tá? Possivelmente aqui iria tomar um stop, porque a região de deixar o stop loss programado um pouco acima do breakout. Então aqui stop loss aqui, stop loss aqui, stop loss aqui, stop loss nessa região, ia tomar stop aqui, aí vai seguindo de novo. O robô vai executando exatamente essa ação, tá? Ele vai trazendo o preço acompanhando o breakout, ele sempre vai deixando o preço exatamente na linha de breakout. Então o robô deixa o preço aqui, deixa o preço aqui. Para quem quiser vendo, eu gostaria de jogar no examinador de estratégias vamos ver se eu consigo mostrar. Não vai mostrar, mas quem tiver a curiosidade vamos deixar aqui só um pouquinho, mas o examinador de estratégias, vamos ver se eu consigo mostrar aqui na minha área de gravação. Estou sintonizando aqui para... Enfim, 375, 160, o SDJPY, uma ordem aberta. Estou permitindo que o robô faça ordens de compra e venda. Super Trend. O próprio robô já tem o risco calculado, ele mesmo já vai fazer o gerenciamento do nosso saldo em conta com risco máximo de 2% por operação, tá? E Super Trend as Stop Loss é aquilo que eu estava tentando mencionar aqui, onde o robô vai trazendo o stop abaixo das linhas dos breakouts, tá? Então vamos acompanhar o funcionamento do robô com 21/7/2015 até a data de hoje. Vamos mudar aqui, a gente já está no dia 31, vamos pôr 2 anos de 1/8, 2 anos de acompanhamento. É rápido, ele faz essa leitura até bem rápido.
Muito eficiente o robô. Já fiz o teste dele em vários gráficos. Em vários gráficos ele foi muito positivo, em alguns pouco negativos, mas nesses poucos negativos eu acho que se a gente trabalhar o robô com inteligência ele vai ser positivo, mas aí não dá para fazer o teste no examinador de estratégias. Está terminando de carregar. Ok, eu quero colocar aqui o Super Trend. Agora eu vou colocar aqui para ficar melhor a nossa visualização. E vamos tentar tirar a grade, que é exatamente o que a gente está fazendo lá. Ok, é isso, tá? Aqui, desenhando número 2, já está dando uma ordem para que já seria possível a venda, tá? O stop, olha o stop descendo junto com o breakout. O stop vai acompanhando os breakouts, muito bom, muito interessante o funcionamento desse robô. Assim que o breakout descer lá, o breakout está descendo, o stop está vindo, o stop aqui já está no lucro. Vai descendo, ele vai acompanhando o breakout. Tomou stop. Stop no lucro. Tá? Ele está na mínima do breakout, formando aqui o breakout número 2, a reversão da tendência. Trazendo aqui, acompanhando o breakout. Aqui um pullback, tomou stop, esse stop foi no prejuízo. Trouxe para o breakout. Outro stop. Também com prejuízo. Aqui, ó, sell uma ordem de venda. Então, voltando só uma explicação rápida aqui para quem quiser operar manualmente as ordens, tá? Quem não puder estar acompanhando esse raciocínio, acho que aqui tomou outro stop. Mas ainda é a configuração de venda. Agora ele já começa a trazer o stop loss. Olha só, esse indicador de nuvens, que é o Swing Trading Cloud, ele nos dá os pontos de entrada nos momentos que os preços tocam essa linha, a primeira linha, sem ser a linha do breakout. Sinceramente, eu não sei qual é a matemática que está envolvida por trás dessas marcações, tá? Mas ele vai estar marcando os pontos de entrada nesses toques ou no momento que um candle ultrapassa o preço do candle anterior na tendência, é onde ele vai estar me mostrando essas setas. Então, por exemplo, essa seta aqui é porque o preço ultrapassou o fechamento aqui. O que eu estou querendo mencionar, acho que vai coincidir aqui, ó. O preço ultrapassou o fechamento desse candle. Então ele lança a seta. Ou no exato momento que o candle toca essa primeira linha. Stop aqui já está no lucro. Ok, agora já deu ordem de buy. Stop loss no breakout. Robô subindo o stop. Stop já está no lucro. O take profit.
Enfim, não é objetivo, vai ficar muito longo o vídeo se eu for mostrar todo o funcionamento. Quem quiser estar testando e olhando, fica a critério de cada um. Eu posso dizer que nesse momento o saldo tá meio zoado o vídeo porque ficou carregado, tá fazendo o áudio mais o funcionamento do robô ao mesmo tempo. Mas eu posso dizer que no intervalo de 2 anos, que no SDJPY, em somente um dos gráficos, o robô teve uma lucratividade de 60%, tá? Em 2 anos, o que é muito bom. Euro JPY também foi nessa média, tá? Então aqui eu já vou fechar essa marcação para estar explicando o restante do meu setup. Ok. Onde estão minhas linhas de Muriel Match? Ah, tá. E a última coisa que eu faço é trazer as linhas de Muriel Match, tá? Gostaria de estar explicando para quem que esse indicador Muriel Match Line X ENG, ele é marcado, as marcações são feitas em minutos. Então, ele tem um valor padrão de 64 períodos ou 32, mas o mais utilizado é 64 em 1440 minutos. 1440 minutos são as marcações de Muriel Match do gráfico diário. 240, gráfico de 4 horas. 60, 64 candles, 64 períodos de 60 minutos. 15, 5, 1. É assim que funciona o indicador. Gráfico semanal, 10.080. Então eu poderia usar o indicador de 64 períodos em 10.080. Então esse aqui seria as marcações de Muriel Match do gráfico semanal dentro de H4. Muito grande fazer essa. Aí esse aí eu estaria indicando para quem quer operar gráfico diário, tá? Para mim que gosta de operar o H4, eu vou no Muriel Match, vou pôr 64 períodos de 1440. Eu vou estar trabalhando as expansões do gráfico diário dentro do gráfico H4, tá? Para que eu uso as marcações de Muriel Match? Para estar calculando meus stop loss com o robô. Então eu vou vir aqui 12,65,63 menos 12,50. 1.563 pontos. 1.563. Aqui tem o... ok, 1.563 pontos. Então eu vou vir aqui nos robôs, Super Trend EA. Vou pôr como stop loss 1.563, 160, 1.600 pontos, tá? Uma ordem. Agora o que eu falei que a gente pode tentar estar reprogramando esse robô com inteligência? Eu vou deixar ele abrir no máximo uma ordem e enquanto ele tiver com essa configuração que é de compra, eu só permito o robô que abra ordens de compra. E o que eu uso para take profit, tá? 160 vezes 2,5 daria 400 pontos. Tá aí, estaria configurado, seria essa configuração que eu faria para o robô abrir ordens automáticas, tá? Só que conforme eu já mencionei, o robô não abre ordem no gráfico do ouro, tá? Não abre porque ele não consegue interpretar as marcações do ouro. Ele abre em todas as outras, ele abre ordem, mas no ouro ele não abre nenhuma, tá? Esse é meu setup padrão, ok?
Vou estar trazendo dentro de alguns outros gráficos as configurações que eu trouxe, tá? O SDCHF, quem abriu essa ordem aqui foi o robô, aquela ordem aberta no ouro fui eu que abri, tá? Mas a única ordem que eu abri foi no ouro, todas as outras ordens que estão abertas, elas foram abertas pelo robô, tá? Então, o que foi colocado aqui? Lista dos indicadores, indicador de tempo, que não consegui fazer ele aparecer ali no gráfico do ouro que eu estava mostrando, indicador de spread, um spread até barato de 11 pontos, os candles para eles ficarem bem padronizados, mostrando, reforçando a tendência, a visualização da tendência, Super Trend Plus, tá? E Swing Trend Cloud, ok? E fora isso, Muriel Match de 1440, ou seja, a marcação do gráfico diário dentro do H4, tá? Então o que eu tenho aqui? Vamos para a calculadora de novo. 97,656 menos 96,436. 1220. O que eu fiz no robô? 125. Então o stop loss programado um pouco maior do que uma marcação de Muriel Match, tá? E o take profit de 125 vezes 2,5 daria 312, eu arredondei um pouquinho para baixo, 300, tá? Foi isso aí que foi feito aqui. A hora que o robô ativou essa ordem, ele vai buscar um take profit um pouco abaixo da linha 6P de Muriel Match. É interessante tá fazendo isso aí para a gente estar dando talvez uma reconfigurada. Porque se o robô ultrapassou um pouquinho a linha 6P, eu poderia manualmente pegar aqui e eu mesmo desço esse take, tá? Vamos supor que 3.000 ultrapassou aqui um pouquinho, eu estou assim, gente, para que eu vou ultrapassar a linha de Muriel Match? Eu mesmo manualmente trago um pouquinho. Ou vamos supor que eu falei que o stop que o robô vai trabalhando é um pouquinho abaixo do breakout, então vamos supor que o stop aqui de abertura está dentro dessa faixa, dentro da nuvem, eu posso vir manualmente e jogar esse stop um pouquinho abaixo da nuvem. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso em outros gráficos, tá? Aqui essa entrada do robô, que já está positiva. Esse stop já não é mais olha só, o robô já está trazendo, já está levantando o stop para mim. Não vou trazer mais os cálculos aqui, mas eu achei a mesma configuração de 125 para 300, tá? 125 para 300. Eu já estou com o stop máximo aqui de 500 pontos. Ele já não toma mais o stop no máximo. Ele ainda não desenhou a linha do breakout. Assim que ele desenhar a linha do breakout, ele vai subir esse stop automaticamente. Mas é o que eu estava falando, que a gente pode manipular o stop ou take, principalmente no momento da abertura da ordem. Euro-dólar, já estou positivo, tá? Já estou positivo, essa operação aqui, ela já é de lucro certo, tá? Aqui eu já vou manipular um pouquinho, porque essa máxima de... Assim que se o preço vir a romper o mais 2/8, essa aqui são as linhas de... Pela teoria de Muriel Match, as linhas de preço extremo, tá? O preço já está extremamente sobrecomprado. Mas se por um acaso ele fizer um fechamento de um candle, o indicador de Muriel Match automaticamente vai recalcular essas projeções. Automaticamente, tá? Rompeu, ele automaticamente calcula. E se o preço começar a ficar consolidado aqui nessas regiões, ele também vai recalculando. Então eu posso, de tempo em tempo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, estar olhando, ver se as expansões que eu joguei para o robô, se elas estão de acordo com isso aqui, tá? O SDJPY, aqui ó,
Vamos trazer um pouquinho o stop para não sair dessa lógica de Muriel Match. Então estou respeitando. Tem algumas considerações de Muriel Match que eu ainda quero mostrar aqui. Mas aqui eu achei uma configuração de 160 vezes 2,5, tá? Daria 400, mas eu quero puxar um pouquinho para baixo. 375, 390 ele já veio abaixo, então eu trouxe aqui para a linha de Muriel Match para ficar mais interessante, tá? O stop aqui já vai ser no lucro, mesmo que o preço aqui volte, eu já vou tomar o stop no lucro. Aqui ele está com uma ordem programada de venda. A ordem que o robô iria executar para mim seria nesse ponto, no exato ponto da seta, tá? Só que ele já fez uma mínima aqui, voltou a fazer essa mínima, ainda não rompeu. Ele quase rompeu o breakout nas marcações de número 4, com 1, 2, 3, 4 candles, ele quase rompeu. Então eu quero que ele necessariamente, nesse caso aqui em específico, que ele perca esses suportes para me deixar aqui com que ele abra a ordem, tá? Aqui na hora que eu calculei, ele deu 2.450 pontos, eu achei muito grande, eu dividi por 2, tá? 129.395 menos 126.953 vai dar 2.400 pontos aproximadamente. Eu dividi por 2 para jogar a configuração do robô. 300 por 125. Ao DUSD, tá? Também a mesma lógica. Tem alguns que tem alguma observação. Esse, tá? Muriel Match nos traz o seguinte, tá? Sempre que o preço chega, isso de acordo com o Muriel Match, na prática eu não estou observando isso não. O mercado não está respeitando tanto essa teoria de Muriel Match. Os preços estão com uma tendência muito forte, principalmente os preços vinculados ao euro. Então, as marcações de Muriel Match não estão segurando os preços vinculados ao euro. Está rompendo as marcações de Muriel Match já como a constante, já faz algumas semanas. Mas a teoria de Muriel Match nos diz que quando o preço chega na região de 7/8, ou no caso lá embaixo, na região de 1/8 ou 7/8, que o preço tem uma tendência, a reversão de tendência nessa região, ainda antes de chegar em 8/8, que ele vai reverter a tendência em 60% das vezes. Quando ele chega em 8/8, ele vai reverter a tendência 75% das vezes. A hora que ele chega em mais 1/8 em aproximadamente 85% das vezes, e o preço não vai ultrapassar mais 2/8 em 95% das vezes. Isso de acordo com a lógica de Muriel Match. Então, de acordo com a teoria de Muriel Match, o preço vai oscilar, já que ele já está aqui entre mais 1/8 e mais 2/8, ele vai fazer uma correção aqui e vai reverter tendência de acordo com o Muriel Match em 95% das vezes. Então, nesse gráfico aqui especificamente, única e exclusivamente eu vou estar fazendo esse tipo de ordem entre mais 1/8 e mais 2/8, eu configurei o robô para somente venda, tá? Então ele já desenhou breakouts aqui, ele já teria ativado ordens aqui para seguir tendência, mas como eu configurei ele somente para venda, ele ainda não desenhou nenhum trend, ele ainda não fez nenhuma configuração para venda, tá? A hora que ele fizer uma configuração para vendas, principalmente se ele romper esse breakout, aí o preço vai embora. Mas enfim, aqui já estou fazendo o trabalho contra a tendência, mas somente entre mais 1/8 e mais 2/8, tá? Euro Australian Dollar, vamos passar rápido, 2 ordens, eu tinha deixado o robô abrir 2 ordens. O preço está aqui exatamente no breakout, tá? Mesmo que eu tome stop aqui, já vou tomar stops muito curtos,
ok? Deixa seguir. Euro CHF, a ordem foi aberta aqui nesse ponto. A ordem por enquanto está positiva, o preço ainda está abaixo do breakout. Seria uma ordem que ele já subiu um pouquinho a região de stop. O stop inicial era aqui, ele já está aqui, já está subindo um pouquinho. Enfim. Euro JPY, também estou trabalhando a tendência. GBP CHF. Essa marcação azul é porque a configuração inicial do robô, ele já tinha, foi aqui, onde eu tinha uma ordem de take onde eu ia ganhar 3.000 pontos, duas ordens abertas, eu já estou chegando próximo aos takes. Aí o que eu fiz? Como ainda tenho muitas marcações de Muriel Match para cima, se o preço já estivesse próximo de 8 oitavos aqui, eu não ia tentar buscar mais 1 oitavo, mais 2 oitavos, não. Eu ia deixar bater take. Como ele ainda tem muito a subir, eu manualmente tirei essas ordens que estavam aqui e já elevei o stop. Deixa que o robô vai trabalhando o stop loss. Tá? Aqui ele já desenhou para mim a reversão de tendência. Olha aqui o que eu falei, ó. Entre mais 1 oitavo e mais 2 oitavos, o preço até então não foi capaz de romper, tá? Como aqui está no início de uma reversão de tendência, a hora que ele estiver chegando aqui, aproximando aqui desse take, a minha tendência é trazer aqui depois para cá, e enfim, aqui a gente vai seguindo. As principais, numa reversão de tendência, eu traria o preço, eu não vou deixar ele aqui em mais 6 oitavos, depois eu vou trazer ele para cá, vamos ver como é que vai estar seguindo essa força de reversão. Mas se eu perceber que essa reversão está muito forte, eu vou trazer ele em mais 4 oitavos, vou deixar ele bater take, tá? Aí eu deixo ele bater take para depois procurar mínimas aqui em mais 0 oitavos, tá? Porque esses pontos aqui são pontos 8 oitavos, a linha central e 0 oitavos são os pontos principais que a gente tem que estar buscando os takes de acordo com o Muriel Match, tá? O robô abriu essa ordem porque aqui, assim como naquele gráfico, somente aqui eu já tinha deixado ele programado para trabalhar contra. Tá? Somente uma ordem contra. GBP JPY, buy stop, ele já desenhou aqui o breakout nessa máxima, nesse suporte. Aí ele vai buscar mais 8 oitavos. A UDNZD fez até um candle forte aqui eu estou com uma sell stop programada. Acredito que se o preço ficar dançando aqui nessa nuvem, ele vai acabar desenhando outra setinha aqui para venda. Mas enfim, o stop loss vai estar acima aqui da nuvem. Ao DCAD, tá? Já está com a ordem de buy, uma ordem de stop nessa região. Ele automaticamente depois ele vai subindo. Meu take está aqui. O DCHF está lá bem já no extremo. Então, a hora que ele chegar nessa região aqui, eu vou deixar ele bater take, tá? Vou deixar ele bater take e não vou deixar ele ativar outra ordem, a não ser que ele rompa mais 2 oitavos. Eu vou pôr ele entre mais 1 oitavos, mais 2 oitavos. Eu vou mandar ele já fazer a ordem de venda, desde que ele desenhe o breakout. Aqui está configurado para compra, não, está configurado para venda. Está configurado para venda em função dessa região, only short. Por isso que ele não está desenhando aqui, ó, ele não desenhou nenhum breakout de venda. Ele até já estava desenhando aqui, tá? O robô abriu ordem, ele abriu o sell stop, mas parece que ele não tocou, porque eu tomei stop no DJPY, sim, já tomei stop aqui, ó. Ele abriu aqui, eu tomei stop aqui. Mas enfim, eu vou continuar aqui no mesmo raciocínio.
Ainda mais que os gráficos do JPY eles estavam em queda, então vou continuar no mesmo raciocínio. Aqui já consegui um bom take, muito bom take que eu já consegui, já estou com take mínimo aqui no CHF JPY, que eu estou falando, os gráficos do JPY estão em movimento de queda. Então reforça essa minha ideia aqui de deixar o robô abrir sua ordem de venda no AUD-JPY, mas o CHF, para essa região aqui que ele vai atingir, eu vou deixar bater take, eu não vou mexer nela, deixa ele bater take, tá? Já estou com um stop, mesmo que eu venha tomar stop, já é um stop interessante. Já consegui 1.600 pontos para um máximo de 5.500 pontos, porque eu já mexi, era aqui. Era aqui, eu achei, já estava aproximando, eu já estava só com meia marcação de Muriel Match para buscar meu take. Eu provavelmente já tinha aqui só mais 500 pontos a buscar. Eu achei que dá pra gente buscar mais um pouquinho, então 500 pontos, eu ainda aumentei mais 1.500, ainda quero buscar 2.000 pontos praticamente. EURNZD, ordem de compra, tá? Ah, detalhe, essa ordem aqui, o robô ele é versátil. Se ele fizer um novo configuração aqui, dentro daquelas, se ele fizer uma marcação número 2 aqui, fizer um outro suporte e tal, ele mesmo automaticamente ele vai descer o ponto de entrada. Eu não tenho que me preocupar em pensar que o robô só vai abrir a entrada aqui. Não, ele mesmo cancela essa ordem e põe uma ordem mais embaixo, se for o caso. Essa ordem de buy stop 002 também, toda calculada pelo robô, tá? Por isso que eu falo, esse setup ele é semi-automatizado. Eurocad, duas ordens a favor da tendência. Uma já está no lucro, tá? A outra está começando a aproximar, vou levantar ela também. E, enfim, falta poucos gráficos para a gente dar uma passada neles. Aqui também estou trabalhando a favor, o stop loss, essa ordem aqui por enquanto negativa. O stop estava nessa região, como o preço já estava aproximando da nuvem, eu manualmente resolvi descer essa ordem. Eu ia tomar um stop aqui de 1.250 pontos. Se ele viesse a tomar o stop, eu resolvi baixar aqui mais 500 pontos, deixar o preço abaixo da nuvem. NZD-JPY, uma sell stop programada. Tá, ele já está dando ele já rompeu aqui o breakout, então uma reversão, possível reversão de tendência. NZD-USD, acredito que ele está configurado para compra. Aqui o indicador, quem fosse trabalhar, o indicador de nuvem, que é o Cloud, Swing Trading Cloud, deu uma projeção de possível compra aqui, possível compra aqui, possível compra aqui. Aqui é interessante, para quem quiser seguir, busca uma linha de Muriel Match, por exemplo. Aqui deu uma ordem de compra, stop abaixo do Muriel Match, ordem de compra, stop abaixo, enfim. Quem tiver alguma sugestão, algum raciocínio diferente para trabalhar esses indicadores, mas o meu intuito é realmente deixar meu setup semi-automatizado e ver se eu consigo, com esse setup semi-automatizado, melhorar a eficiência do robô. Em vez de deixar o robô com ordem de long e short, ou seja, onde ele pode trabalhar as duas coisas, eu prefiro tentar maximizar a eficiência do robô. 15 dias já de uso do robô. Primeira semana ele teve uma lucratividade de 4%, segunda semana 4%, e agora entre domingo e hoje ele está com a lucratividade em um dia de 7%. Mas vamos aguardar o fechamento desse robô, pouco tempo ainda de teste. O setup é interessante, tá? O gráfico fica bonito e aguardo o feedback. Abraços.